Fala, gente, sejam todos muito bem-vindos. Aula de encerramento do módulo 1 do nosso Kingdom Legacy, nosso treinamento de formação de líderes e missionários do Reino de Deus. Essa aula, ela era para ter sido lançada na segunda-feira, só que eu caí muito mal mesmo de uma gripe, muito mal. Estou me recuperando hoje, só hoje que eu consegui sentar aqui para poder falar. Tentei fazer isso ontem, durante o dia, não consegui. Tentei fazer isso na segunda, também não consegui. Então hoje, se eu não estiver na minha melhor forma, falando, se a voz estiver pelo nariz, qualquer coisa desse tipo, releve, tá? Porque eu tô saindo de uma gripe muito forte. Eu tô desde 6h30 da manhã tentando gravar essa aula. São 9h30 agora. São 3 horas tentando gravar essa aula. Muita resistência, muita coisa aconteceu que não é normal. Então eu acredito que existe algo especial nessa aula para o seu coração. Eu acredito que quando existe uma resistência, existe uma vitória logo em seguida. Se existe uma resistência para que a palavra de Deus seja manifesta, é porque ela tem um alvo a ser atingido e aquele alvo haverá transformação. Eu acredito que essa mensagem é a mensagem para transformar a minha e sua vida. Infelizmente, ela não é a mensagem que todos gostam de ouvir. Nós vamos falar sobre maturidade cristã. Se eu falasse, gente, nós faremos a aula hoje dos milagres. Essa aula é uma aula de milagre. Essa aula seria a aula mais vista de todo o treinamento, provavelmente. Se eu falo, essa aula é uma aula sobre maturidade, como aprender a ter um caráter, como aprender a ter uma personalidade, como aprender a ser mais parecido com Cristo. Infelizmente, talvez essa não seja a aula mais assistida, mas deveria, porque nós, segundo Hernânio Dias Lopes, somos uma igreja muito extensa em quilômetros e pouco profunda em centímetros. Somos uma igreja que tem muitos quilômetros de extensão e poucos centímetros de profundidade. Eu falo isso porque enquanto eu estava preparando essa aula, eu recebi ontem à noite um post da BBC Brasil. E esse post dizia: Brasil é a nação que mais acredita em Deus no mundo. 89% da população é cristã. E eu te pergunto, nós merecemos esse título de a nação que mais crê em Deus no mundo? A nossa nação, ela reflete a fé que diz ter? Nós refletimos a fé que dizemos ter? Se nós temos um dado que nós somos a nação que mais crê em Deus no mundo, será que os nossos resultados mostram essa fé que nós dizemos ter? Não adianta nós sermos a igreja mais famosa, não adianta nós sermos a maior igreja, não adianta nós termos o maior número de cristãos. Se nós não formos uma igreja madura, se nós não formos uma igreja que frutifica, de nada valerá. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu gosto de usar aqui no Bikindom o termo igreja apostólica. Tem muita gente que tem aversão a esse termo apostólico. E eu quero conversar com você sobre esse termo. O apóstolo romano, ele é um oficial romano que ele tinha uma atribuição dada pelo imperador de ir junto com uma eclésia, uma igreja romana, que era uma assembleia que legislava naquela cidade, e também uma legião de soldados romanos que tinha como... Calma aí, eu acho que caiu aqui. Ué, voltou. Agora voltou. Que tinha como o objetivo legislar sobre a cidade. Estou falando que hoje está difícil. Então, o apóstolo, ele vai, ele implementa a cultura, ele implementa o idioma, ele implementa costumes e calendário. A assembleia, a eclesia, ela tem aquela função de legislar naquele novo povo conquistado pelo imperador, e a legião, toda a questão militar de proteção. Quando eu falo de uma movimentação apostólica, eu falo que a palavra nos garante, lá em 2 Coríntios 5,19, que nós somos embaixadores de Cristo e por nosso intermédio ele clama, reconciliem-se com Deus. 2 Pedro também diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação exclusiva de Deus. Nós somos nação exclusiva, onde nós chegamos, ali também
deve chegar o poder de Deus. Ali também deve chegar a cultura do reino. Por isso que eu falo de uma igreja apostólica. Por isso que eu falo de uma nação apostólica. Apostólica no sentido de onde nós chegarmos, ali também deve chegar o reino de Deus. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali deve ser dado a nós por herança. Quando eu falo isso, eu falo de questão de influência. Toda e qualquer igreja local no planeta Terra, ela deve influenciar diretamente o local a qual ela foi plantada. Senão, não faria sentido nós termos cruzadas de plantação de igreja, não faria sentido nós termos multiplicação de igrejas. Nós precisaríamos ter apenas uma igreja de cada denominação e assim fazer o restante online. Se nós temos uma igreja local, num determinado bairro, numa determinada região, isso é para que aquela igreja ela alcance as pessoas que estão ao seu redor e ela transforme cultura, educação, o lado social, o lado da questão dos órfãos, das viúvas. Então a igreja local, ela tem como obrigação, como atribuição, impactar o seu meio onde ela está inserida. Isso é uma igreja apostólica. Se você olhar o apóstolo Paulo, o que ele fazia muito bem? Contra a cultura do evangelho. O que é isso? Ele apresentava: a voz dos santos que estão em Roma. Não é bom fazer essas coisas. Ele começava a relatar isso. E aí ele relatava o que acontecia naquela cidade. Mas vocês que estão na luz, a vocês que são filhos, cabe fazer isso. Se você olhar a carta aos Gálatas, ele fala do fruto da carne e do fruto do Espírito. Ele está apresentando uma contracultura. Isso é a visão apostólica. Uma visão de que nós, através da nossa vida, através da nossa comunhão, através da nossa igreja local, através do corpo, nós implementaremos a cultura do reino onde nós formos colocados. Isso é ser uma igreja relevante. Isso é ser uma igreja apostólica. Isso é ser uma igreja influente, que toma o território pela qual ela foi plantada. Pense sobre isso. A palavra nos garante lá em Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta não é instrumento de ataque. Eu tenho uma porta à minha esquerda e uma porta à minha direita. Essas portas, elas são para impedir que pessoas tenham livre acesso. Elas são um obstáculo para que tenha que bater na porta, para que tenha que tocar uma campainha, para que tenha que forçar uma entrada caso que eu queira que a pessoa não entre. Então eu estou me protegendo com uma porta. Quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está falando de um instrumento de defesa do inferno. O inferno se defende e a igreja ataca. E quando a igreja ataca, essas portas não são suficientes para resistir a nós. Então a igreja é uma igreja que avança. A igreja é uma igreja que conquista. A igreja é uma igreja que implementa a cultura do reino, porque nós somos embaixadores e nós somos a nação exclusiva de Deus. Quando falamos de evangelismo, é isso que nós estamos fazendo, levando o evangelho a uma cultura caída, levando o evangelho a pessoas que não estão fazendo parte da nossa comunidade, trazendo pessoas para conhecer o evangelho. Então nós estamos combatendo um domínio do mal, pessoas que estão caídas, pessoas que estão cegas em seus delitos e pecados, tá bom? Deixa eu só ver como é que tá aqui, acho que tá ok. Então, gente, vai ser assim mesmo, tá? Não vai ser a melhor transmissão, mas a mensagem ela vai ser passada, tá? Não existe igreja perfeita. Por quê? A primeira igreja, nós tínhamos Jesus como pastor. Não vai existir nenhum pastor melhor do que esse. A segunda igreja, nós temos como vice-liderança, eu não digo que Pedro é o maior dos apóstolos, mas um exemplo. Vice-liderança, o apóstolo Pedro, aquele que andou sobre as águas com Jesus, aquele que viu a moeda na boca do peixe, aquele que viu multiplicação de pães e peixes e etc, etc. E mesmo assim, o vice negou Jesus, o traiu. E nós tínhamos também o tesoureiro da igreja, que era Judas, o traidor segundo a própria escritura. Essa igreja, ela já deu ruim no início. Nós não teremos uma igreja perfeita. Nós não teremos a igreja onde todos são maravilhosos, onde todos são maduros, onde todos vivem em perfeita comunhão. Não. A nossa maturidade, ela consiste em, mesmo na nossa imperfeição,
nós termos comunhão, nós termos unidade. Na nossa diversidade, nós termos unidade. Jesus, aquele que, quando Pedro nega, Jesus é aquele mesmo que, quando ressuscita, fala: ei, Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. É nessa igreja imperfeita, é nesse contexto imperfeito que nós vamos exercer perdão, conhecimento, ativação, conexão, comunhão, discipulado e etc. Amor. É no contexto de igreja imperfeita. Não se trata de igreja perfeita, quando eu falei que cadê essa igreja? A igreja do Brasil. Se trata de uma igreja madura. Essa é a igreja que vai fazer a diferença onde ela for plantada. Se nós tivermos, não adianta, a cada dia nascem 100 igrejas. Ano passado, morreram 4.700 igrejas nos Estados Unidos. Eu não sei se você tem esse dado, mas a cada 10 anos, 80% das igrejas nos Estados Unidos que foram plantadas morrem. Isso é um dado da Eagle Brook Association. Eu tive com eles há 2 semanas atrás num treinamento de 3 dias e eles passaram esses dados pra gente. 80% das igrejas morrem depois de 10 anos de aberta. O que adianta nós... agora vamos abrir uma igreja. Agora vamos abrir uma igreja. Se não for uma igreja madura, se não for uma igreja que caminha para se parecer com Jesus e ter o caráter de Cristo e revelar isso aos outros, será apenas mais uma porta aberta. Tá bom? É uma mensagem dura, mas que vai ser muito edificante para o seu coração, eu tenho certeza. O que é maturidade? Eu não falo do dicionário, eu peguei isso no Google. Mas tem um termo aqui que eu quero ressaltar muito importante. Maturidade é estado ou condição de ter atingido forma adulta ou amadurecida. Segundo a psicologia, desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. Estado em que o indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Foca nesse termo. Estável, plena e estável diferenciação. Sinônimo disso, ou paráfrase disso, discernimento. Maturidade, ela é sinônimo de discernimento. Se eu sou uma pessoa madura, eu sei discernir qual guerra eu devo entrar, qual briga eu devo comprar, qual pessoa eu devo me afastar, qual pessoa eu devo me aproximar, o que eu devo falar, que horas eu devo me calar. Isso é maturidade. Maturidade, ela é sinônimo de discernimento. Saber o momento exato de entrar, sair, trazer para perto ou afastar, falar ou se calar, tá bom? Então eu gostei muito dessa definição de maturidade. Eu acho que eu não estou no centro da imagem, mas vamos nessa. Experiência, conhecimento e idade não definem maturidade. Tem gente que fala assim: Elan, eu tenho muita experiência. Eu passei por 7 empresas no meu segmento. Isso não significa que você seja maduro nessa questão. Eu conheço pessoas que passaram por 5, 6 empresas e continuam errando nas mesmas coisas. As pessoas continuam errando nas mesmas coisas. Isso é, adquiriu experiência, mas não adquiriu maturidade. Outra coisa é a pessoa que tem 60, 70 anos e se comporta como um garoto de 15. Né? Você vê aí, eu conheço uma pessoa que ela tem 70 anos, beleza, tem uma dependência química, mas ela consome álcool exageradamente e ela sai dos lugares e ela não tá nem aí para as pessoas, ela não tem nenhum filtro social. Isso é comportamento de um garoto. Uma criança que não tem filtro social. É uma criança que fala o que quer. É uma criança que não sabe conviver com as pessoas, porque ela está aprendendo. Agora uma pessoa de 70 anos, não. E conforme nós vamos avançando em idade, nós vamos perdendo o filtro social. Então isso mostra uma pessoa imatura. Uma pessoa que se comportou de algumas maneiras corretas durante a vida, só porque tinha um filtro. Agora que não tem, elas não precisam mais. Então, são pessoas que não amadureceram, mesmo tendo a idade avançada. E outra questão é o conhecimento. Eu conheço um rapaz fazendo seu doutorado em teologia, chegou num seminário para dar aula para pessoas do primeiro período, tinham acabado de chegar em introdução à teologia, e começou a escandalizar aqueles alunos, falando que ia rasgar a Bíblia, que o Novo Testamento não tinha nada a ver com o Velho, e etc, etc, etc. Aqueles alunos ficaram com as suas bases completamente estremecidas, estavam chegando agora, tendo conhecimento com a teologia agora, ou seja, para demonstrar o seu autoconhecimento e talvez uma abordagem inédita e talvez surpreender os seus ouvintes, aquela pessoa ela chegou gerando escândalo do início ao final. Isso não é um mestre maduro, isso não é alguém que ensina
sobre a fé de maneira madura. É uma pessoa completamente imatura, tanto que é uma pessoa que não está dando aula mais na instituição. Tá bom? Então eu já falei da idade, experiência e conhecimento. Isso não significa maturidade. Maturidade é o quanto nós conhecemos, praticamos e aprendemos de Deus. Exemplo, eu passei por uma situação, eu pratiquei aquela situação. Se eu não tirar o aprendizado, possivelmente Deus vai me levar para aquela situação novamente. Para quê? Para que eu consiga aprender. E aí quando eu aprendo, eu subo de nível. E aí eu tenho um novo problema, um novo gigante. Quando eu aprendo, eu subo de nível. Então, maturidade, ela é adquirida quando nós vencemos obstáculos, quando nós aprendemos em Cristo a passar por certas situações. E aí não voltamos e caímos na mesma situação, tá bom? Gente, me perdoem que realmente está muito difícil dar aula hoje. Sei que o nariz está difícil, sei que o suor está horrível, porque eu tô tomando remédio pra caramba. Eu tava com febre, então estendam graça, tá? É porque realmente pra mim tá difícil. Não sei se pra vocês que estão assistindo tá, mas pra mim tá bem difícil, bem desafiador. Então vamos lá. Eu passei por um processo seletivo, e nesse processo seletivo eu passei por 4 fases. Primeira, RH. Segunda, psicologia. Terceira, gestor da minha área, gestor comercial. E quarto, presidente da empresa. Eu passei para a seleção dessa empresa, mas aí decidi não entrar porque eu fui abrir minha própria empresa, fui sócio de uma rede de óticas, etc. O que foi me colocado como prova na hora que eu enfrentei o gestor comercial? Ele me trouxe uma série de problemas. Elan, eu tô com esse problema tal. Eu falei, cara, isso é por falta de KPI. Você não tá gerindo os seus resultados, então você não sabe, então você não consegue passar, então você não consegue motivar o time, porque você só espera o resultado final. Então você não faz nenhum acompanhamento. Eu fui pegando os problemas que ele me trouxe e fui oferecendo soluções. Porque eu tinha conhecimento? Não. Porque eu já tinha vencido aquilo em algumas fases da minha vida, em alguns desafios que eu tive. Então, quando eu passei por isso, eu venci dessa maneira. Talvez essa não seja a maneira mais correta. Talvez possa ser assim. Acho que vale a pena testar. Mas se não, a gente pode testar. Então eu fui dando caminhos. E o cara ficou super encantado. Uma conversa que era para ter demorado 1 hora, demorou 2. Foi meio que uma mentoria que eu dei para ele no meu processo seletivo. Mas tudo bem. Isso significa o quê? Eu aprendi com os meus erros. E agora eu estava aconselhando um entrevistador que estava me esperando para ser uma vaga de gestão na empresa dele. É isso que a maturidade faz. Quando você começa a aprender, quando você se torna uma pessoa madura, você começa a ter voz para ensinar essas pessoas. Eu, durante muito tempo, tive muitos desafios aqui no Biquíno. Enfrentei muitos obstáculos. Errei muito e talvez ainda vá errar em algumas coisas. Talvez eu vá errar com você que está me ouvindo. E eu peço para que a gente amadureça e aprenda juntos. Por quê? Eu posso colocar uma pessoa que nunca leu a Bíblia, trancar ela numa ilha e ela ficar lá, só ela, o Espírito Santo, lendo a Bíblia, e ela lê a Bíblia 1000 vezes. E aí quando eu colocar aquela pessoa de volta na Terra, depois de ela ler a Bíblia 1000 vezes, ela vai ter contato com o outro. Ela vai ter contato comigo, ela vai ter contato com você. É quando nós nos relacionamos com o próximo que a nossa fé é testada, que a nossa fé é provada e que nós vemos se nós somos maduros ou não. Você não consegue ser maduro sozinho. Você não consegue ser maduro isolado. A sua maturidade, ela está diretamente ligada à sua capacidade de relacionar-se com outras pessoas. Capacidade de compreender, capacidade de aplicar e capacidade de relacionar com o outro. Se eu fosse falar de 3 pontos de maturidade, seria capacidade de absorver, capacidade de colocar em prática e capacidade de transbordar isso na vida de alguém, tá? Isso relata, para mim, pelo menos, o que é maturidade. E para encerrar essa introdução, a maturidade, ela não é um processo de miojo. Ela não é um processo que você pode acelerar. Você, por exemplo, se você plantar uma semente e você tentar acelerar esse processo, você vai matar aquela árvore que daria fruto. Se você vê um filho que está sendo gerado num ventre de uma mãe e você tentar tirar ele do abdômen, do ventre, ele pode, ali se for 7 meses em diante,
ele pode nascer saudável, como ele pode ter sérias consequências. Mas se ele for retirado antes, a probabilidade de um aborto desse plano, a probabilidade de um aborto desse sonho que é gerar esse filho é muito grande. Então, tentar antecipar processos de maturidade pode estar abortando promessas na sua vida. Então, a maturidade, ela leva tempo. Maturidade vai falar de como você reage às situações e como, com o tempo, você vai crescendo e vencendo os seus obstáculos, tá bom? Para falar de maturidade... Ai, meu Deus, deixei minha água ali. Para falar de maturidade, eu gosto de falar de 3 fases. A fase da criança, a fase do menino e a fase do adulto, tá? Eu gosto de falar dessas 3 fases quando eu falo de maturidade. Como assim, Elan? Naturalmente, eu tenho uma mensagem aqui que as pessoas conhecem, que é uma das mensagens mais conhecidas do Bequino, que eu falo de fases na caminhada cristã. Eu falo de encontro, arrependimento, renovação da mente, frutificação e avivamento. Eu quero conectar essas fases às fases do desenvolvimento de uma criança. E aqui, caminhar em maturidade, tá bom? Por quê? Tópico 1, criança. A criança, ela está na fase de uma descoberta. A criança, ela está na fase onde tudo é novo. A criança, ela está na fase da experimentação. Criança é aquela que tudo faz, tudo que encontra, coloca na boca. Por quê? Experimentar. A boca, ela é um sentido onde nós absorvemos conhecimento. Nós provamos um sabor e aquele sabor, ele fica internalizado, guardado na nossa mente. Então a criança, naturalmente, ela tende a experimentar com a boca, porque é através da boca que ela começa a aprender. É quando ela mama o peito, é quando ela começa a introdução alimentar. É pela boca que nós falamos com a criança, então ela começa a absorver o conhecimento através da sua audição. E ela começa a falar, é através da boca que ela começa a se desenvolver. Então a criança, ela começa a experimentar, ela começa a ingerir tudo. Se você olhar, por exemplo, um cristão que está na fase de criança, ele ainda não tem uma doutrina definida. Ele ainda não tem uma teologia definida. Se você pegar aquele cristão que está agora muito novo na fé, e você consegue levar ele para um lado para o outro. Você leva ele para o culto do milagre. Você leva ele para o culto da palavra. Você leva ele para subir um monte para conseguir a promessa. Aí você consegue fazer jejuar para cumprir a promessa. Consegue fazer subir a escada de não sei o que de joelho para cumprir a promessa. Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Porque ele não tem relacionamento. Porque ele não tem base. É como um barco em alto mar. Qualquer onda balança, vira e leva para qualquer lugar. Então nós que somos líderes, nós que somos cristãos maduros, nós que estamos aprendendo sobre maturidade aqui, nós temos responsabilidade sobre essas crianças na fé. E muitas vezes nós matamos as crianças na fé porque não respeitamos os seus processos, porque achamos que a criança está pronta para um novo nível e acabamos abortando. Lembra que eu falei de abortar antes do tempo? Lembra que eu falei da árvore? Lembra que eu falei do bebê? Então nós queremos trazer essa criança desesperadamente para um nível de maturidade. A gente quer correr, ela nem anda. A gente quer introduzir carne na alimentação dela, mas ela só está tomando leite. Isso vai acabar deixando essa criança doente. A criança ainda não tem base para receber isso. A base ela é construída através de uma alimentação, através do desenvolvimento corporal. Tudo isso quando a criança encontra Jesus, dificilmente ela já vai saber para qual caminho que ela vai. Dificilmente ela já vai saber o que Deus quer dela. Dificilmente ela já vai ter tudo desenvolvido ali. Eu falo dificilmente porque nada é impossível para Deus. Então eu não posso dizer com certeza 100%. Mas assim, na maioria dos casos, a pessoa que encontrou Jesus hoje, ela não está pronta. Paulo fala que os líderes não sejam novos na fé. Por quê? Para que eles não se ensoberbeçam e caiam no pecado que caiu o diabo, que é o orgulho. Nós não podemos esperar que crianças nos liderem. Por quê? Porque são novos na fé. Eles estão em fase de serem alimentados. Eles estão em fase de serem ensinados. Eles estão em fase de serem guiados, pegados pela mão,
colocado no andador. E nós, como líderes, não podemos falar assim: a nossa igreja é só uma igreja de pessoas maduras. Porque você vai estar fechando a porta do evangelho para aquelas crianças chegarem. E Jesus é muito claro quando ele diz: deixem vir a mim os pequeninos. E nós precisamos aprender a receber todos os tipos de pessoa. Não somente a pessoa que você quer. Imagina, você ter uma igreja só de líderes. É lindo. Isso, na teoria, é lindo. Mas você vai estar cumprindo o propósito de igreja? Você vai estar sendo influência? Você vai estar alcançando as pessoas da sua região? Ou é só um clubinho gospel? Ou é só um clube social? Ou é só uma panela gospel? Se assim for, você pode até caminhar assim. Eu não digo que você está errado, mas eu digo que você está vivendo o evangelho incompleto. Tá bom? O texto de Gálatas 4, do 1 ao 3, diz o seguinte: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e administradores, até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco, quando éramos como criança. Éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Cara, primeiro, a maturidade, ela te dá acesso à herança. Essa frase é a frase dessa aula. A maturidade, ela te dá acesso à herança. Por quê? Aqui está dizendo que o menino, enquanto ele ainda é menino, ele não tem direito à herança até a idade determinada. Por quê? Nós falamos sobre maturidade. Maturidade é o poder de discernir, é a habilidade de discernir, aprender com os obstáculos e ter discernimento. Então, um herdeiro, ele não pode pegar todos os bens, porque ele não sabe discernir ainda o que é certo e o que é errado, onde aplicar. Nós temos um dado, que se eu não me engano, eu acho que eu anotei aqui, que 80 e poucos por cento, não anotei não, 80 e poucos por cento de grandes herdeiros quebram em 5 anos, herdeiros de patrimônios bilionários. Eles gastam tudo, eles torram tudo, eles têm um ralo absurdo. Que ralo é esse? Imaturidade. Tudo aquilo que eles herdaram agora vai para um ralo enorme, para um esgoto enorme. Esse esgoto se chama imaturidade. Nós temos um Deus perfeito, nós temos um Deus justo, nós temos um Deus que sabe todas as coisas. Você acha que ele vai entregar tudo a você para você jogar tudo no ralo? Um exemplo de uma pessoa imatura é o próprio filho pródigo. O filho pródigo fala disso, de uma pessoa que pegou herança, declarou que o seu pai estava morto, saiu do seu ambiente familiar, saiu do ambiente de fazenda ao qual o pai dele era dono, então ele entregou também as suas atribuições na fazenda, abriu mão do trabalho, abriu mão da família, abriu mão do pai, do relacionamento com o pai, e foi viver a vida do jeito que ele queria. É o famoso do tipo assim: você deve fazer o que te faz feliz. Você não deve se preocupar com isso. Existe alguma coisa melhor separada para você. É esse tipo de voz que faz você tomar atitudes imaturas e desperdiçar toda a herança que o Senhor tem preparado para você. O Senhor, ele tem um depósito cheio para te dar. E são as atitudes imaturas que nós tomamos que fecham a porta desse depósito. Se nós formos maduros, a maturidade é a chave que nos dá acesso a essa herança. Assim como era no filho pródigo. Ele desperdiçou tudo através de sua imaturidade. O pai lhe deu e ele desperdiçou tudo. Nós não podemos, nem eu nem você podemos desperdiçar aquilo que o Senhor colocou sobre nós e na nossa confiança, tá bom? A criança, voltando a falar da criança, estou falando de herança agora, deixa eu só pegar mais um ponto desse texto aqui, que é o 3. O mesmo acontecia conosco quando éramos crianças. Éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele está falando o seguinte: a criança, nesse texto, ela é comparada ao escravo. Escravo ao quê? É o princípio básico desse mundo. Então, se você é escravo da sua natureza humana, você vai refletir um posicionamento de criança. Se você pensa com a mente terrena, se você pensa com a mente humana, se você não evoluiu, se você não amadureceu em Cristo, os seus comportamentos, os seus pensamentos e as suas atitudes serão de uma criança. Por quê? Somos escravos do princípio básico desse mundo quando não temos Cristo como o nosso guia, tá bom? Eu vou andar um pouquinho
para a gente poder conversar mais. Tem uma frase célebre, né, que diz: mantenha o remédio fora, mantenha este medicamento fora do alcance de crianças. E a minha pergunta para você é: o medicamento ele é bom ou ele é ruim? Se ele é bom, se ele nos ajuda a combater algumas doenças, por que nós devemos manter longe do alcance de crianças? Exatamente pelo que nós falamos no início. A criança, ela não vai conseguir discernir a dose. A criança, ela não vai conseguir ler a bula. E é isso que faz a diferença do remédio e do veneno. O remédio, o mesmo remédio que te cura, ele pode te matar, dependendo da dose. Dose fala de moderação. Uma pessoa madura, ela sabe administrar exatamente os ambientes, as circunstâncias, as situações e como se posicionar diante delas. Discernimento, mais uma vez. É isso que vai fazer um adulto conseguir administrar um medicamento, tá bom? E aí eu te pergunto, o dinheiro, ele é bom ou ele é ruim? Tem muita gente que tem aversão ao dinheiro. Tem muita gente que tem amor ao dinheiro. E eu te pergunto, o dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim? É o mesmo princípio do remédio. Depende. O seu coração está no dinheiro? Você se move por ele? Se sim, ele se tornou o seu Deus. Então ele é ruim. Você se move para correr do dinheiro? Você se afasta do dinheiro? Isso vai atrair pobreza. Se sim, você também está com o coração errado. O dinheiro, ele é como remédio. Você só precisa ter a maturidade para administrá-lo, tá bom? Quando uma pessoa se converte, eu acho que eu já falei isso bem, o apóstolo Paulo, ele é uma exceção muito grande, porque ele já encontra com Jesus, mas ele já tinha uma caminhada de fé e de conhecimento muito grande, e ele teve o arrependimento verdadeiro. É isso que é o nosso pontapé inicial para essa caminhada de maturidade. Não adianta encontrar a Cristo e não se arrepender. O arrependimento, ele é uma porta muito grande para a maturidade. Através do arrependimento, nós vamos acessar uma porção de maturidade que você não faz nem ideia. Olhando para esse exemplo do apóstolo Paulo, é quando ele se arrepende que ele olha para a vida dele, aí fala dessa autoanálise. É através desse arrependimento que ele tem, desse encontro com Cristo, desse arrependimento, que ele começa a olhar para a sua vida, ver o quanto ele errou, ver o quanto ele perseguiu a igreja, ver o quanto ele foi injusto, e através disso ele fala: agora eu entendo, eu vi em partes, agora eu consigo ver completamente. E Paulo fala a Coríntios ainda que ele não está plenamente revelado, mas agora ele consegue ver qual é o evangelho. O que é o evangelho? Que o Antigo Testamento ele é uma parte, mas que nós temos um evangelho de Cristo, que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Rei, que Cristo é o nosso Salvador. E daí então o apóstolo Paulo começa a sua vida missionária, através de um arrependimento. Então eu quero convidar você a não ter só um encontro, mas também se arrepender diante do Senhor. Uma criança, ela não pode definir o seu destino. Quando Deus chega nesse exemplo para o apóstolo Paulo, ele fala: ele é para mim um vaso escolhido para anunciar a minha obra diante dos gentios. Paulo, quando ele já recebe ali o arrependimento, quando ele tem aquele gesto de arrependimento, ele já recebe o seu destino. Uma criança, ela não pode definir para onde ela vai. Ah, eu vou hoje para o shopping. Ah, não, hoje eu não vou para a escola não, eu vou para a praia. Uma criança, ela não consegue definir isso. Ela tem que obedecer aquilo que foi imposta para ela. Então, nós, como liderança, nós temos que não dar destino. Quem dá destino é Deus, tá? Nós temos que conduzir essa criança a conhecer o seu destino em Deus. Nós temos que levar essa criança na fé a conhecer o seu destino no Pai. Porque somente Ele pode dar destino para essa criança. E nós somos responsáveis por isso. A ensinar essa criança a buscar, a ensinar essa criança a se relacionar, a ensinar essa criança a ouvir a voz, porque essa criança foi confiada a nós, a sua igreja local, a minha. Nós temos responsabilidade sobre ela. E ela não consegue dar destino a si própria.
O próprio Paulo, mesmo já tendo uma caminhada, ele não saberia o que fazer depois de se arrepender. Jesus teve que dar um destino para ele. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada cristã, principalmente no início. Digamos que você encontrou Jesus hoje pela primeira vez. E aí eu falo, Jesus está te chamando para ser presidente dos Estados Unidos. Aí você fala assim, caraca, presidente dos Estados Unidos, legal. Eu vou sair daqui e depois que eu sair, receber essa palavra profética, eu vou ser presidente dos Estados Unidos? Não. Eu vou ter que buscar aquilo que for necessário para realizar essa palavra que eu recebi, se ela realmente vier de Deus. O que eu preciso? Aprender o idioma, cidadania americana, me mudar para lá, uma faculdade de ciências políticas. E você vai vendo níveis até você chegar onde Deus chamou, onde Deus quer que você esteja. Isso é uma caminhada de maturidade. Processos levam tempo, níveis, mas você tem um destino. É muito difícil uma pessoa amadurecer na fé se ela não tem destino. E aí eu entro em 3 tópicos bem básicos e vai ser muito superficial, que vai ter uma aula só sobre isso, que é visão, missão e propósito. Visão é um anúncio dos Estados Unidos, da presidência. Você vai ser um presidente dos Estados Unidos. Tá falando daquilo do futuro. Você tem uma visão, pum, eu já sei o que vai acontecer. Missão é, você tem a missão agora de aprender inglês, você tem a missão agora de tirar a cidadania, são missões. Várias missões são dadas. Missão dada é missão cumprida. Qual é a missão? Vamos entrar na favela, tal. Missões, elas são variadas. Então você tem uma missão para isso, uma missão para isso, e você vai cumprindo missões para que o propósito final se alcance. O que é o propósito final? Você sendo presidente dos Estados Unidos, você vai levar a glória de Jesus para aquela nação. Você vai tomar decisões mediante ao que Cristo faria. Você vai cancelar projetos que Cristo não aprovaria e você será o rosto de Cristo resplandecendo naquela nação. Você será uma referência, você será imagem e semelhança, você será uma carta viva do Evangelho. Esse é o propósito. Visão é o que vai acontecer. Missão é o que você precisa fazer para chegar lá. E o propósito é o que isso que vai acontecer vai impactar. Qual é o porquê por trás disso? E aí eu te pergunto, quando você recebeu uma visão de Deus? Você já recebeu uma visão de Deus? Se você recebeu uma vez, bom, Deus está te chamando. Se você recebeu 2 vezes, interessante. Deus está confirmando que Ele te chamou. Se você recebeu uma 3ª vez, eu já ficaria preocupado, porque isso já está se tornando uma desobediência. E desobediência é um pecado muito sério. Não existe nenhum mérito em você ser colecionador de palavras proféticas ou de visões de Deus. Não existe mérito nenhum. Ah, Deus falou comigo isso. Ah, Deus falou comigo isso. Deus falou comigo aquilo. Não tem mérito nenhum nisso. Absolutamente nenhum. Se Deus falou e você não cumpriu, você está desobedecendo. Eu tenho certeza que Ele levantará outra pessoa para cumprir. Porque Deus quer que você participe daquilo que Ele tem para fazer na terra. Mas Ele não depende de você, tá? Ele não depende de você. Ai, eu sou tão incrível que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Não. Você não é especial a esse ponto, tá bom? Você não é o desejado das nações. Você é um filho amado e Ele quer contar com você. Mas se Ele não puder contar, a obra dele será feita do mesmo jeito, porque Ele é soberano, tá bom? Então, não seja desobediente. Não precise se levantar outra pessoa para fazer o que Ele está te chamando para fazer. Obedeça. Ele fez, vai. Quebrou a cara, aprende. Errou, amadurece. E assim vai. É no caminho. No caminho. No caminho nós vamos aprendendo e no caminho nós vamos amadurecendo. E aí, eu já vou pra... Oh, tá fluindo a aula, hein? Me perdoa. E aí, agora eu tô conseguindo falar melhor. Não tava nem ouvindo minha voz. Pra encerrar essa parte de criança, eu tinha que postar isso aqui só no Spotify, porque minha cara deve estar horrorosa. Gente, mais uma vez, me perdoa, tá? Eu nunca postei uma aula assim, mas eu vou postar. Hoje é quarta-feira, essa aula era pra ter ido ao ar segunda. E eu não vou ficar sem postar essa aula, tá? Que pra mim é das aulas mais importantes. Todo o treinamento surgiu por causa dessa aula, tá? Então me perdoe. Você não teve na aula sexta-feira, você tá perdendo, assim, eu bem ainda nessa aula. Mas eu vou dar de novo, tá? Uma vez eu cheguei com dor de coluna pro Bruno Cooper, que era meu fisioterapeuta, quando eu tinha uma empresa de saúde e bem-estar.
E ele fazia parte dessa equipe. E ele falou, a gente avaliando lá, e muita dor. Ele falou assim, cara, teu problema... Na época eu não tava com esse peso que eu tô. Teu problema não é perda de peso. Teu problema não é execução errada do exercício. Eu falei, cara, como assim não é? Eu tô com muita dor, me dá um remédio, faz uma massagem, faz a quiropraxia, faz alguma coisa, me dá algum tratamento. Ele falou assim, Elan, você não precisa de remédio e você não precisa de treinamento, de tratamento. Você precisa de postura. Aí ele mandou eu sentar e ele viu como é que eu sentava. Ele mandou eu escrever alguma coisa, ele viu como é que eu escrevia. Ele falou, tá vendo? É a tua postura que tá te deixando doente. Você não precisa de tratamento. Você precisa de uma postura correta. E é isso que nós, como líderes, precisamos diante dessas crianças na fé. Nós precisamos de uma postura de entendê-los, que eles estão na fase do encontro, na fase do arrependimento, que eles não sabem discernir o que é certo e errado, principalmente na questão da fé, que eles estão experimentando várias coisas, que eles não conseguem definir o seu próprio destino, que eles não conseguem ter uma visão muito clara do futuro, que eles não conseguem ouvir claramente a voz do seu pai, e que nós, como liderança, temos a missão de conduzi-los a esse lugar, tá bom? E aí a gente vai para a parte 2, a parte da juventude, que é onde eu falo sobre renovação da mente. Agora, um jovem, ele começa a ter escolhas. Um jovem lá nos seus 12 a 15, 16 anos, 17 até 18, ele começa a ter escolhas. Qual é o curso que ele vai fazer? Para onde ele quer estudar? O que ele quer estudar mais? O que ele quer estudar menos? Quais pessoas ele vai se relacionar? O que a vida dele vai começar a focar, se ele quer fazer uma arte marcial tal, se ele quer fazer o curso de robótica. Ele vai começar entendendo, se a gente está falando de caminhada da fé, entendendo agora o que Deus tem para ele, qual é a visão que tem para ele, ele vai começar a construir essa visão através do cumprimento de suas missões. Então o jovem, ele não está mais na fase alimentar. Ele não está mais na fase da papinha, ele não está na fase leitinho. Agora está começando a ser introduzida uma alimentação mais pesada. Agora você já deve se relacionar, você que é líder, deve se relacionar com essa pessoa de uma maneira um pouco mais enérgica, de uma maneira um pouco mais madura, cobrar um pouco mais. Um jovem, ele começa a ter responsabilidades. Você bota um jovem para lavar uma louça, você bota um jovem para fazer uma comida, você bota um jovem para ir para uma escola sozinho. Você bota um jovem para, eu preciso fazer isso aqui, cuida da sua irmã. Vai cuidar da sua irmã que é mais nova. Você vai começar a colocar responsabilidades em cima daquele jovem. E é através da responsabilidade que nós amadurecemos. Então, agora esse jovem, ele pode, por si só, abortar um projeto, abortar a promessa. Por quê? Escolhas erradas. Quando você é um bebê, você tem toda a atenção, todo mundo te pega no colo, todo mundo te dá mamar, todo mundo te dá banho. Quando você é um jovem, você começa a fazer tudo isso sozinho. Então agora, você que dependia do pastor para fazer uma oração, você ora sozinho. Você que dependia de uma pregação no domingo para se alimentar da palavra, vai ter o teu devocional, vai ter o teu tempo com Deus, vai meditar nas escrituras, vai ouvir a voz do teu pai. Você agora que dependia de que alguém viesse a relatar o seu pecado para você se lavar daquele pecado, agora você tem uma consciência de que você precisa se purificar, de que você precisa se limpar. Isso é uma caminhada jovem na fé. Por mais que você já tenha essa consciência, você está começando a caminhar em direção a isso. Você ainda não pode ter uma decisão totalmente madura, que é um terceiro estágio, tá? E aí, na hora de criar responsabilidades, é que nós vemos o nível do amadurecimento. Eu dou uma responsabilidade e espero. A pessoa, ela cumpriu aquela responsabilidade? Show! Então eu dou uma outra responsabilidade. Conforme nós vamos alcançando novos níveis de responsabilidade, nós vamos amadurecendo. Se você era um auxiliar de um grupo de conexão, cara, o cara como auxiliar é excelente. Agora ele é um líder. Se aquele líder agora, ele tá lá, ele tá formando novos líderes, ele tá ativando as pessoas, ele tá cumprindo seus compromissos. Cara, agora você vai treinar alguém para liderar um novo grupo.
E aí a pessoa ela vai crescer. Eu não estou falando de uma escadinha de fé, tá? Não estou falando de nível marketing multinível. Eu estou falando de crescer e amadurecer em Deus. Agora você está pronto para ir para um seminário. Ir para um seminário, aprender mais da palavra, aprender de uma maneira um pouco mais madura, a lidar com a história do cristianismo, com o ministério cristão, com vocação cristã. Isso é a caminhada da juventude na fé, tá? Hebreus 5, 11 ao 14 diz o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornam displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam estar ensinando outras pessoas. Deveriam ser pessoas mais maduras, estarem ensinando. E, no entanto, precisa que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que, pela prática constante, são capazes de discernir entre o certo e o errado. Lembra o que nós falamos nessa mensagem o tempo inteiro? Pela prática constante, é capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Colocar aquilo que você aprendeu em prática e discernir o que é certo e errado. É isso que vai fazer você caminhar em maturidade também, segundo ao escritor de Hebreus. Se você olhar, durante a juventude, é o momento que nós temos os maiores desafios. E são os desafios que vão fazer você crescer. Por exemplo, ali quando você tem 18 anos, você começa a querer se relacionar com alguém. Será que eu vou casar? Com quem eu vou casar? Como é que vai ser essa pessoa? Será que a gente vai... E aí você começa a ter vários será. Você começa a se questionar. E aí você fala, cara, como é que eu consigo ouvir a voz de Deus? Nessa fase é onde vem os questionamentos. E as respostas a esses questionamentos em Deus é o que vão fazer você ter uma vida mais madura de fé. É o que vão fazer você ter uma renovação da sua mente. Lembra que eu falei que essa fase é a fase da renovação da mente, da juventude? Então é através da renovação da mente que você vai amadurecer. É através dessa fase que você vai passar para um novo nível de fé. Por exemplo, a Malu, ela tem 5 anos de idade. Ela mora aqui. Tem 5 anos de idade. E aí a gente chega para a Malu e fala assim, Malu, tem um pote de Nutella aqui. Ele vai ser todo seu. E a gente tem uma viagem para fazer para Disney daqui a 2 anos. O que você prefere? Esse pote de Nutella ou eu fico com a Nutella e você vai para Disney? O que ela vai escolher? A Nutella. Por quê? Ela vai escolher aquilo que possa satisfazê-la imediatamente. É assim que nós nos comportamos como jovens, quando nós damos ouvido a prazeres momentâneos que nos satisfazem momentaneamente e não vão compor e não vão nos ajudar a alcançar o propósito eterno que Deus tem preparado para nós. Não vão nos ajudar a alcançar aquela visão, aquele propósito que nós vimos quando éramos criança ainda, nós estávamos falando na outra fase. Então, o jovem, ele é uma pessoa movida por ímpeto, por desejos, pessoas imediatistas, pessoas ansiosas, pessoas que não conseguem esperar, pessoas que abortam os processos por ansiedade, pessoas que por desejos momentâneos, pessoas que por satisfação momentânea acabam abortando processos, pessoas que não têm uma decisão firme, pessoas que não têm constância, pessoas que não têm firmeza naquilo que ela fala, pessoas que não têm uma palavra, você não consegue confiar na palavra dessa pessoa. Isso são pessoas juvenis, são pessoas que ainda vivem a sua juventude, são o Peter Pan. Peter Pan não é uma criança, Peter Pan é um jovem, só que é um jovem que nunca cresce. E nós temos vários adultos com a síndrome do Peter Pan. Por quê? Porque promessa, eu postei uma foto sobre isso, promessa que não suporta processo aborta o propósito. Eu e a Flávia, nós estamos planejando a nossa vida para daqui a um tempo, talvez 1 ano ou 2, a gente vive integralmente do ministério. Como? A gente vai implementar as bases, uma base em cada estado, a gente vai levantar lideranças para essas bases e a gente vai viver cada semana ou quinzena em uma base dessa,
fazendo relacionamento com essas lideranças, fazendo relacionamento com os pastores locais, fazendo momentos evangelísticos, conversando com as autoridades, prefeito, ministro da cidade, que nós possamos ser influência, que nós possamos conectar as igrejas a fazer um trabalho, que nós possamos fazer um grande evangelismo, alcançar pessoas e mandar pessoas para essas igrejas que estão com a gente, pessoas que vão poder escolher qual igreja que elas vão frequentar, porque elas são livres. Não é porque a igreja tal alcançou que a igreja tem que cuidar, ela pode ir para uma outra igreja, assim como a pessoa da outra igreja pode vir para cá. Pessoas são livres, nós vamos fazer atividades nessas cidades através das nossas bases. Para isso, nós vamos ter uma casa sobre rodas, um motorhome. E nós vamos viver rodando esse Brasil e, quem sabe, até fora do Brasil. Essa é a nossa missão. É o Big Kingdom Missions. É o que Deus mostrou para mim e é o que Deus confirmou para Flávia. E que no nosso casamento nós deixamos claro que era o nosso objetivo de vida, viver integralmente para isso. Agora, e se eu falasse assim, cara, vou viver isso hoje, mas eu nem tenho motorhome? Eu não tenho motorhome? Então, isso não é de Deus para mim. Deus só falaria isso comigo se eu tivesse um motorhome. Se eu depender da minha circunstância para viver a vontade de Deus e eu não suportar o processo até alcançar isso, eu vou estar abortando o propósito. Agora o que eu preciso? Organizar a vida, comprar um motorhome, equipar esse motorhome, estabelecer as bases presenciais que não estão todas estabelecidas, fazer as conexões com a igreja e pastores locais, e aí sim, nós vamos fazendo gradativamente, missão a missão, lembra? Igreja local, uma missão, motorhome, outra missão. Eu vou cumprindo missões e eu vou cada vez mais próximo, chegando ao propósito que o Senhor tem para nós, tá bom? Então, promessa que não suporta processo, aborta o propósito. Tem uma coisa que eu adorei de falar na aula, que é as dores médicas do crescimento. Não sei se você é médico, se você é da área da saúde, mas dos 13 aos 12 anos, as crianças elas têm um estirão. E esse estirão muitas vezes pode causar dores. E a gente acha que é bobeira, a gente que é adulto. Fala, não, isso aí é só coisa para não dormir. Isso aí é só reclamação besta. Mas aquilo ali pode ser a criança sendo estirada. A dor do crescimento. Tem médicos que dizem, não, crescer não dói. Porque isso não é uma regra. E isso também não tem um estudo muito bem fechado. Só que muitos médicos comprovam que existem as dores do crescimento. Essa dor do crescimento é uma dor muito comum nessa fase. A fase onde a criança está transicionando para a juventude. Leia isso comigo aqui. Um médico escrevendo. Mesmo não possuindo estatísticas, essa dor é muito comum. Os pais podem até interpretar isso como mania das crianças, que não querem dormir, mas essa sensação de dor é real. Nesse caso, o repouso absoluto não é a melhor opção. O correto é praticar exercícios físicos com orientação e com moderação, para o desenvolvimento físico e psicológico da criança. O que eu aplico a isso? Você, que é jovem, você vai começar a sentir dores do crescimento. E eu, pelo menos na fé, digo, crescer dói. Enfrentar obstáculos dói. Vencer problemas na vida, principalmente na fé, dói. E você vai precisar enfrentar essa dor e vencer essa dor para crescer. E é aqui uma chave muito grande. Praticar exercícios com orientação e moderação. E aqui eu não estou falando de exercício físico. Eu estou falando de exercitar a tua fé. Provar a tua fé. Viver essa fé provada. A fé que é aprovada quando é provada. Então, exercitar a tua fé é o que vai fazer você vencer essas dores e ter um desenvolvimento tanto físico quanto psicológico, eu diria, um desenvolvimento espiritual, fazendo um paralelo com essas dores, tá? E uma coisa muito importante que nós temos na juventude, que muitos levam para a vida toda, outros não, outros vão entrando em relacionamentos, são as conexões. A conexão, lembra que eu falei? Que você não consegue ser maduro tendo uma vida sozinho, que nós dependemos do exercício da nossa fé e da prática cristã com o outro. Então é aqui que nós vamos começar a conhecer pessoas. É na juventude que nós somos traídos. É na juventude que nós nos apaixonamos. É na juventude que nós admiramos. É na juventude que nós somos zombados. É na juventude que nós nos alegramos. É na juventude que nós temos acesso a uma grande parte, se não todos, os sentimentos humanos.
é onde nós conhecemos sentimentos e emoções. É na juventude que nós vamos ser forjados a lidar diretamente com aquilo que nos fere. É quando você é traído que você vai ter que perdoar. É quando você é zombado que você vai ter que continuar perseverando no caminho. É quando as pessoas dizem que a sua fé não tem base, que você não vai chegar a lugar nenhum, é que você tem que ir mais fundo, é que você tem que mergulhar. É quando as pessoas dizem, eu tô com você. É quando muita gente diz, eu tô com você. E quando você chega lá, não tem ninguém. É quando alguém que é seu líder te fere e ainda te trata com uma indiferença e você fala, cara, eu quero sentar e conversar, e a pessoa não resolve. São nesses momentos que você vai entender se você tem uma mente renovada e você está caminhando para o amadurecimento ou se você é um Peter Pan, um eterno jovem e quer continuar se comportando assim. Pedro diz em 2 Pedro, amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória. Amém. O maior desafio de um líder é a instabilidade dos seus liderados. Eu falo isso porque aqui no Be Kingdom, eu tenho gente que chega pra mim e fala assim, Elan, eu tô contigo, irmão. Pode me botar na liderança de uma célula. Eu tive isso há pouco tempo. Pode botar na liderança de uma célula. Falei, cara, o Kingdom Legacy tem aí 8 aulas. Vamos fazer as aulas. Vamos conversar. Vamos ver como é que tá a tua vida, se você tá emocionalmente bem pra isso. E mesmo que você já tenha sido um líder nosso, aí sim, se você tiver, a gente volta a caminhar na liderança. O que você acha? Cara, tô dentro. Nunca assisti uma aula. Não consegui mais contato. Quando me respondeu, falou, cara, eu tô seguindo pra um novo rumo que Deus me deu. Falei, mano, mas você me procurou há 2 meses atrás. Esse Deus é bipolar? Você procurou, falando, Deus me trouxe para liderar. E você não liderou e saiu falando que Deus te mandou para outro lugar? Então a estabilidade dos nossos liderados é um problema para os líderes. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ter que aprender que muitas vezes você vai tocar o escanteio, correr para cabecear e fazer o gol. Porque é você, líder. Deus confiou em você e você vai precisar levantar novos líderes comprometidos. E muitos deles, em algum momento, vão vacilar com você. E aí que a sua maturidade vai ser testada. Então, por favor, você que é líder, não seja instável com a sua liderança. Honre a liderança que confia em você. Honre a liderança que caminha ao seu lado. Honre a liderança que cuida de você. Honre a liderança que pastoreia você. Porque é raro nós termos hoje a atenção de alguém. Então, se você tem a atenção de um líder seu, se esse líder está caminhando com você, honre a vida desse líder, tá bom? Aqui é um tema que eu gosto muito. Falando sobre o menino para encerrar, agora a gente já vai para maturidade, mas antes de maturidade eu quero encerrar falando sobre o menino nisso. O menino, ele fica à procura de experiências. É nessa procura de experiências que muitos entram no alcoolismo, é nessa busca de experiências que muitos entram na droga, é nessa busca de experiências que muitos engravidam na adolescência, fazem sexo antes do casamento e uma série de outras coisas. É na busca de experiências, é na busca do reconhecimento social, é na busca do pertencimento, fazer parte de um grupo e ser descolado. É nessa busca de experiências e de pertencimento que nós também abortamos muitos processos. E aí eu estou falando isso para trazer esse conceito para a fé. Porque nós ficamos também buscando experiência. Eu vou no culto do fogo, eu vou no culto do óleo, eu vou no culto do monte, eu vou atrás do profeta tal, e aí você vai atrás de um, atrás de outro, atrás de um, atrás de outro, atrás de palavra profética aqui. É o Ghostbusters, é o caça-fantasmas de palavra profética. É o Wordbusters. Wordbusters, é o caçador de palavras proféticas. Que aí você fica na palavra profética aqui, o outro aqui. Ai, eu quero ver o que essa igreja tem de bom. Cara, eu caminho com diversas igrejas. Eu, presencialmente, tanto em seminário, quanto em grupo de conexão, quanto em liderança, quanto em amizade, eu caminho diretamente com 2, Lagoinha e Casa Viva. Eu caminho, eu ando com os líderes, eu sento, eu tô nos eventos, eu tô nos cultos com essas 2 igrejas. Uma é Mega Church e outra é uma igreja batista que está sendo plantada agora e nós estamos plantando juntos.
Eu sei como é que é o desafio disso. Mas se você está em uma igreja, você está plantado nisso, e você não está gerando raízes ali, e eu frutifico nas duas, tá? Eu posso relatar uma série de coisas aqui, mas eu me preocupo muito em frutificar nas duas, e não simplesmente acompanhar a movimentação. Você frutifica na igreja que você está? Você frutifica no grupo de conexão, na célula que você está? Se você não lança raízes, é o Peter Pan imaturo. Vamos viver as experiências, vamos buscar aquilo que nos alegra no momento, vamos buscar aquilo que nos ilude e que nos afasta da responsabilidade. É o Hakuna Matata. Vamos viver essa filosofia Hakuna Matata. Você pode viver uma vida sem problemas. Você é um leão, mas você pode comer inseto. Ah, por quê? Você não precisa ser um leão. Um leão é muito mau. Um leão se alimenta de animais como nós. Você é um leão bonzinho. Você precisa se afastar dessa tua identidade. Você precisa se afastar do seu propósito, daquilo que você foi criado para fazer. E aí você vai se iludindo. E aí um fala uma coisa, outro fala outra. E aí quando você vê, você está completamente embaralhado. Você não sabe nem para onde ir. Você não sabe nem para onde fazer. Por quê? Você fica buscando experiências. Você fica buscando entretenimento. Você fica buscando diversão. Você fica buscando aquilo que vai ser bom no momento. E você se perde e não cumpre o seu propósito. Se tem uma coisa que nós vamos ter na nossa busca, não são experiências, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo. Se você quer seguir algo, siga Cristo, mas primeiro negue a si mesmo, tome a sua cruz fala do seu propósito de vida, tá bom? E aí vamos andar pelo Espírito, falar de mente renovada. Quando eu falo de maturidade, eu estou falando de comissionamento e avivamento. E aí é viver pelo Espírito. Deixa eu só ver se está gravando, porque se não tiver, eu vou surtar, porque eu estou aqui esse tempo todo. Está gravando. 1 Coríntios 13-11. Não somos mais meninos. Quando eu era criança, falava como criança, pensava e raciocinava como uma criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Quando eu era criança, falava e pensava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Esse texto fala sobre essa fase adulta, sobre essa fase madura. E aí eu te pergunto, onde nós ainda pensamos e agimos como criança? Eu falei de algumas características da criança aqui, mas você pode pensar em todas elas. Eu poderia falar, mas aqui o meu tempo é um pouco curto. Poderia falar de uma aula de 1 hora só sobre criança, uma aula de 1 hora só sobre juventude, uma aula de 1 hora só sobre maturidade, mas nós estamos condensando aqui o conteúdo. E aí eu te pergunto, onde você ainda age e pensa como criança? Você gera fruto da maturidade? Você é uma pessoa humilde? Você sabe ouvir não? Quando alguém te diz não, você fala show? Não. Ou você fica resmungando, ou você fica levantando rebelião, ou você fica tentando procurar pessoas para testificar o seu sim. Não, essa pessoa aqui deve concordar. Aí você fica procurando cúmplices que testificam aquilo que você quer, gerando uma confusão porque você ouviu não e você não sabe ouvir não. Porque você ainda é uma criança mimada, que não sabe ouvir não. Você sabe lidar com divergência? Pessoas que pensam diferente de você? O não eu falo de uma liderança. Agora a divergência eu falo de pares. Quando você está indo para o mesmo lugar que uma pessoa, essa pessoa não é seu líder, vocês estão indo para o mesmo lugar e você tem a divergência. E aí? Como você lida com essa divergência? De maneira madura? Ou você segue o seu caminho, eu sigo o meu? Ou vamos tentar chegar a um acordo? Ou vamos pensar por que você pensa desse jeito e eu penso dessa maneira? Vamos ponderar sobre isso. Agimos de maneira madura ou agimos como criança? Aqui já começa a doer, que é aplaudir o sucesso do outro. Você que está na sua igreja de 50 membros, você consegue aplaudir aquele que por mérito, doutrina bíblica, esforço, alianças, hoje tem 200 membros, hoje tem 500 membros, hoje tem 1000 membros? Ou você só sabe ser um crítico, apontar e falar, não, isso aí é coach, isso aí é estratégia de
Como é que é? Administração. Você consegue aplaudir o sucesso dos outros? Você consegue ver uma outra igreja crescendo mais que a sua e entender que aquilo ali é o reino de Deus que está crescendo e não é uma placa denominacional? Você consegue viver diante de Deus sem ciúme, sem complexo de inferioridade e sem inveja? É um ponto bastante delicado para raciocinar. Outra coisa é não se mover por elogios e nem ser paralisado pela crítica. Elogio não deve ser seu combustível e crítica não deve ser um muro para você. Você deve ter certeza daquilo que Deus chama para fazer e fazer, independente das críticas e dos elogios. E aí, sensibilidade ao que Deus está fazendo. Aprender a perdoar. Se você olhar, a igreja de Corinto e a igreja de Filipos eram igrejas ricas. A igreja de Corinto era a igreja que fluía muito nos dons. Era uma igreja que tinha assim, um poder e uma movimentação do Espírito Santo absurda. Mas quando Paulo escreve para Corinto, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse um monte de coisa, não tivesse amor, de nada valeria. Ele está falando do amor. Ele está falando do relacionamento com o outro. A mesma coisa está na igreja de Filipenses, uma igreja missionária, uma igreja rica. E ele falava: ei, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, assumindo a forma de servo, e foi fiel até a morte de cruz. Então, Paulo está ensinando sobre relacionamento. Paulo está ensinando que mesmo a igreja, sendo tudo aquilo que ela era, tendo tudo aquilo que ela tinha, ainda tinha problemas de relacionamento. E maturidade está totalmente ligado a problemas de relacionamento. E maturidade está ligado a como você consegue vencer esses problemas. Tanto em Corinto quanto em Filipenses, nós vemos que aqueles que são maduros são aqueles que aprendem a avançar nos relacionamentos. Uma outra coisa que eu vou falar sobre isso aqui que estava em cima que eu não ia falar. O Hernando Dias Lopes, ele fala que na igreja dele, para o cara ser pastor, a família dele inteira é entrevistada. As crianças, a mãe, pessoas do círculo, do convívio próximo que lidam com aquela pessoa diariamente, para ver se aquela pessoa é o que ela diz ser na igreja local. Aqui nós temos uma ferramenta chamada Feedback 360, que é uma ferramenta anônima onde você manda para os seus líderes, para os seus pares e para os seus liderados. E as pessoas dão feedback sobre quem você é. Pontos bons, pontos de melhoria, como você é importante para aquele lugar, as pessoas dão um retorno. E aí você consegue enxergar aquilo que talvez você não está enxergando. Aquilo que talvez de maneira imatura você não quer resolver. E aí você consegue enxergar. Cara, as pessoas enxergam isso. E as pessoas, sem se falar, não combinaram para escrever isso aqui. Elas receberam e de forma anônima responderam. E rápido, porque quando ela abre, ela tem que responder rápido. Então, como as pessoas te veem e o que você precisa mudar para ser esse líder que você está buscando ser através desse treinamento? Eu sei que você está aqui porque você quer melhorar em liderança. Eu sei que você está aqui porque você quer crescer no conhecimento e na graça. Minha pergunta é, as pessoas que estão ao seu redor e você mesmo, o que você olha para a sua vida hoje que você precisa mudar? Como ouvir essas pessoas pode contribuir para que você tenha um crescimento no reino de Deus? E uma coisa muito que vai falar muito claro no Evangelho, eu tô com a garganta seca, por isso que eu tô meio que travando aqui, minha garganta tá seca, mas vai dar certo, porque eu esqueci a água ali, tá ali no meu, eu não vou levantar para não atrapalhar. Mas Deus conta com a sua generosidade. A generosidade, ela mostra muito claramente sobre passos de fé. Como assim, Elan? Como que generosidade... O que tem a ver generosidade com fé? Cara, eu não estou falando que é uma regra, que não deve ser pregado sobre a oferta nas igrejas. Mas se você olhar a Bíblia, não tinha ali um culto aonde todo culto se pede oferta. Paulo agradecia. Cara, obrigado porque vocês são generosos, a igreja é generosa. As pessoas, elas tinham uma mentalidade renovada. A mente renovada, adulta e madura, não é aquela mente juvenil, não é aquela mente infantil, de que
O reino de Deus, ele se move através de pessoas, não é só de anjos. Os anjos, não é os anjos que vão pregar o evangelho, não é os anjos que vão chegar e anunciar, são pessoas, e que pessoas também estão limitadas de certa maneira, porque nosso Deus é limitado, a questões financeiras, a contribuições. E a minha contribuição e a sua, ela vai potencializar talvez uma obra, talvez um propósito. A minha contribuição ela pode potencializar algumas coisas aqui no Biquinho. Eu não vou falar sobre isso agora, porque eu prometi que eu não falaria de questões financeiras até chegar a aula de mordomia cristã. Eu falei que não falaríamos de grupo de conexão até chegar a essa aula. Eu falei que não falaríamos de discipulado até falar do exemplo de Jesus de relacionamento. O que nós estamos fazendo aqui nesse treinamento é ensinar você passo a passo, na prática, e aí nós estamos implementando algumas coisas. Entendeu? É por isso que os grupos de conexão não voltaram ainda. Porque a nossa aula da semana que vem é sobre isso. E aí nós só vamos retornar depois que eu der a aula. Eu só vou falar de questões financeiras depois que eu falar sobre mordomia cristã. Por quê? A questão da maturidade, da generosidade, ela é simplesmente uma questão de conhecimento absorvido e praticado. Por quê? Porque você fala assim o seguinte: Elan, vamos lá. Você falou que tem igrejas que não fazem o ano de dízimos e ofertas. Isso não é regra. Você pode fazer, você pode não fazer, mas eu conheço igrejas, inclusive a Eagle Brook falou com a gente, lá no treinamento 2 semanas atrás, que eles não têm momento de dízimos e ofertas e que a igreja deles arrecadam boas dezenas de milhões de dólares ao ano. Milhões de dólares. Dezenas de milhões de dólares ao ano. Sem dízimos e ofertas. Isso fala de pessoas que entenderam do compromisso que a sua generosidade tem com o reino. Entenderam que não é Deus que precisa da contribuição daquela pessoa. É ela que precisa participar daquilo que Deus está fazendo. E uma das maneiras dela participar é sendo generosa, contribuindo na vida de alguém, num ministério tal ou de alguma outra maneira. Entende? Então, generosidade relata também a sua maturidade. Eu hoje não preciso de ninguém para falar comigo na questão de contribuição. Vou só virar aqui que eu acho que tá... Eu não preciso que ninguém fale comigo de questão de contribuição. Isso é uma coisa natural, tá? Na lei humana, isso é muito bom. Eu já estou terminando. Na lei humana, a necessidade, ela determina a nossa prioridade. Se você falar assim, por exemplo, não paguei a conta de luz. Meu Deus, cortaram minha luz. Eu tenho necessidade de ter energia elétrica, né? Eu preciso de luz aqui. Então, eu preciso de energia elétrica urgente. Se você olhar, eu vou pegar todo o recurso que eu tenho. Cara, eu tenho... A minha conta de luz é R$800. Eu tenho R$800 lá no banco. Paga a conta de luz, depois a gente resolve. Por quê? A necessidade, ela determina a minha prioridade. Eu tenho prioridade porque eu preciso daquilo. No reino de Deus, nem sempre é assim. No reino de Deus, às vezes, nós negamos a nós mesmos para focar um recurso em algo que está relacionado ao nosso propósito e aquilo que Deus quer para nós. No reino de Deus, não é a necessidade que determina a nossa prioridade, e sim o nosso propósito e aquilo que Ele chamou a nós para fazer. Tá bom? Falamos de dinheiro um pouquinho porque 65% dos divórcios, incluindo os cristãos, essa é uma estatística que inclui os cristãos, estão relacionados a problemas financeiros, tá? Então, maturidade está relacionada diretamente também a problema financeiro. E a gente precisa conversar sobre isso. Só que a gente vai ter uma aula inteira só sobre isso em mordomia cristã. Infelizmente, e já encaminhando para o final, nós temos uma geração mimada. Uma geração que não sabe ser corrigida, uma geração que não sabe ouvir não, e uma geração que acha que a vontade deles de viver livres, de impor o pensamento deles, está acima de tudo. Isso é um grande erro, e isso é algo que tem pervertido o pensamento social atual. Porque eles têm uma pequena minoria, uma grande minoria é ótimo, uma pequena minoria tem imposto isso na nossa sociedade e tem militado sobre isso
que você pode ser o que você quiser, você pode ser no corpo de dinossauro, você pode achar que você é um dinossauro, você pode achar que é um cachorro e andar na coleira, você pode... São coisas tão bizarras que eu vi agora sobre transdeficiente. Uma pessoa que é normal, mas que ela se sente deficiente física. E ela quer andar na cadeira de rodas e ela quer ter pelos direitos médicos os direitos de um deficiente. Eu falei assim, mano, isso é o quê? Pessoas que andam pela sua própria natureza. E o príncipe deste mundo, Deus desta era, lhes cegou o entendimento. Isso está escrito, isso é bíblico. O príncipe deste mundo cegou o entendimento dessas pessoas. E as pessoas que são cegas, elas vivem pela sua natureza humana. Está lá em Gálatas 5. É ciúmes, vaidade, imoralidade, bebedices, farras. É o fruto da natureza humana. E é isso que cega essas pessoas. E essa geração mimada, essa geração mimimi, ela não aceita ser corrigida. Um líder maduro, ele ama a correção. Por quê? A própria palavra correção, ela está falando de algo que está indo num caminho e aquele algo desvia do caminho, recalculando a rota. Ele quer te jogar de volta para o caminho, em direção ao destino. Correção. O nosso barco estava indo a 90 graus este bordo. E de repente houve alguma coisa no barco que ele está indo a 70 graus. Nós vamos corrigir a rota e voltar a 90 graus a este bordo. Então, a correção, ela fala de um alinhamento de rota. Ela fala de te colocar de volta em direção ao propósito. Ela não fala de te diminuir, de te menosprezar, de te fazer sofrer, de fazer menos importante. Ela fala de disciplinar aquele que ama. Isso é bíblico. Está lá em Hebreus 12, do 5 ao 11. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filho dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo seu pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas bastardos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do nosso Pai e o nosso Espírito, e assim obter a vida? Pois os nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina do Senhor é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Eu e o pastor Heinison, nós temos uma relação de discipulado muito próxima. Amanhã nós vamos ter mais um encontro, a gente toma um café, a gente tem um momento junto. E eu falo, pastor, minha vida tá assim, eu tô faltando resolver nessa questão. E fala, cara, vamos lá, vamos traçar um plano para resolver isso. E eu vou resolvendo, e eu vou falando, cara, olha só, consegui resolver. Falta só isso para eu resolver. E ele vai celebrando comigo. Se ele ouvir esse vídeo, ele vai saber. Cada coisa que eu vou resolvendo, pastor, fiz isso, desfiz aquilo. E ele fala, caraca, glória a Deus, você tá se tornando alguém mais maduro, você está se tornando alguém mais forte, você está se tornando alguém com quem eu tenho orgulho de falar que caminho, cara, eu tenho muito orgulho de você. E isso é um pai que impõe limites. Porque quando eu encontrei o Heinison, eu já cheguei com uma bagagem, liderando o biquinho e tal. Ele falou, calma, antes de você liderar, vamos olhar algumas coisas que precisam ser organizadas. Vamos chegar com calma, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. E é exatamente isso que a gente está fazendo todos os dias. E é isso que a gente faz, é isso que a gente fez desde antes da liderança vir, entendeu? Organizar algumas coisas, alguns nãos que eu precisei receber, alguns limites que precisaram ser colocados, algumas correções que eu tive por alguns comportamentos que eu tive. Isso é amar a disciplina do Senhor e isso é ser corrigido por um pai que ama. Deus não tem crise com a sua região, seu status social, o tamanho da sua igreja, a sua crise financeira, como é que é o nome daquilo? A sua crise financeira, seu status social, o tamanho, nada disso. O que ele quer de você? O que Deus quer de você? Obediência. Você pode pegar tudo isso que eu falei,
e jogar isso no lixo. Mas se você tiver obediência, se Deus encontrar você obediência, quando Ele falar não, você obedece. Quando Ele falar sim, você vai. Quando Ele falar vai, você vai. Assim você vai conseguir crescer na caminhada de maturidade com Ele. E aqui eu falo... acho que está descarregando o telefone. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, está descarregando. Aqui eu falo de maturidade em meio à diversidade. O que é isso? 5 ministérios. Ele estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, evangelistas e pastores. Aqui está falando para que todos cheguem à maturidade, para que o corpo chegue à maturidade, para que cresça em maturidade. Está falando exatamente dessa diversidade, dessa unidade em diversidade, de crescermos juntos, mesmo sendo tão diferentes. Falei isso quando eu falei de lidar com a divergência. Então nós precisamos aprender a lidar com as divergências. Precisamos aprender a lidar com aquilo que o outro tem, que eu não tenho, aquilo que eu tenho que o outro não tem. Tá? E para finalizar, para não acabar a bateria aqui, como ter uma fé madura? Meus irmãos, considerem motivo de alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que sua fé é provada e a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Líderes maduros são aqueles que formam novos líderes. Não são aqueles que aprendem, que simplesmente fazem um círculo e se fecha ali. Líderes maduros, eles formam novos líderes, eles enviam esses líderes, eles entendem que os filhos que nós criamos são filhos que nós criamos para enviar, que não é uma família que vai ficar reunida somente aqui em torno de nós mesmos, e sim que é uma família que vai ser enviada, que é uma família, como eu falei da questão apostólica, que irá alcançar, que irá adiante, tá bom? Se não amadurecemos, não seremos o reino de Deus, seremos a creche de Deus. Só um monte de crianças mimadas, um monte de crianças, um monte de juventude. Quando eu falo de juventude, eu não falo de idade, eu falo de juvenis ali, aquelas pessoas que não amadureceram. E aí eu encerro com esse texto, que diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos. O termo filhos aqui é teknon, menino, criança, filhinho de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participamos do seu sofrimento, também participaremos de sua glória. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos, aqui fala filho ruiós, aqui o grego é ruiós, fala de filho maduro, serão revelados. Então, essa é minha mensagem para você. A terra aguarda com grande expectativa que os filhos sejam revelados. Não são os filhos crianças, não são os filhos juvenis, são os ruiós de Deus, são os filhos maduros de Deus. E esse é o meu convite para você, que você não simplesmente fique pedindo a Deus, falando Deus me dá, mas que assim como Jesus, você diga teletestai, está consumado. Teletestai é a tarefa de um pai para o filho foi cumprida. Pai, o Senhor me confiou uma tarefa e essa tarefa está cumprida. Teletestai. Assim, os filhos de Deus serão manifestos na terra. Eu e você em uma caminhada de maturidade. E assim, o mundo vai crer que Ele nos enviou. Semana que vem, nós temos aula sobre grupo de conexão, sábado 22h30 e aqui no YouTube e Spotify, provavelmente na segunda ou na terça-feira no máximo, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado por você ter participado, desculpe de ter corrido, ainda mais agora nesse final, que a bateria aqui acusou que ia acabar. Me desculpe também pelo meu estado, não tá na minha melhor forma, eu tô sempre tentando entregar o melhor para vocês aqui e é por isso que eu vim fazer, eu não queria deixar de dar essa aula, tá? Mas qualquer coisa depois eu dou novamente. Mas lembre-se, o que vai fazer, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia
que os filhos amadureçam e sejam revelados. Então, a criação aguarda com expectativa que você amadureça para que você seja revelado ao mundo, tá bom? Deus te abençoe e fique com Deus. Até a próxima aula.